palavra agora para o nosso querido José Bruno, para que ele nos brinde os ouvidos e as mentes com suas reflexões. Muito bem, vamos conversar sobre o artigo Necessitados Difíceis, do benfeitor Emmanuel, nessa obra que tem sido a nossa referência, Evangelho de Emmanuel, né? Evangelho de Mateus por Emmanuel, essa é a fala adequada. Nós estamos no capítulo 5, verso 44, e mais um dos artigos de Emmanuel sobre essa questão que é o amor aos inimigos. Essa questão que é, sem dúvida, o grande salto, a grande contribuição que o judeu Jesus de Nazaré nos trouxe e que serve de base para todos nós que resolvemos segui-lo, que resolvemos tomá-lo por modelo e guia. Nós espíritas cristãos, os evangélicos, aqueles que entenderam a mensagem ética do Cristo e que incorporaram no seu dia a dia como uma atitude a ser vivida, né? E o grande salto, a grande diferenciação que, na verdade, o Cristo nos traz, reside desse ponto em diante, né? Amar ao próximo como a si mesmo, amar até os inimigos, orar por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. E nesses artigos nós temos percebido que Emmanuel busca nos reposicionar em relação a essa ideia dos inimigos, né? Os inimigos são para nós uma referência importante. A gente falava agora há pouco, meio que na brincadeira, a Helenóia, semana passada, ficou adoentada, né? E eu estou com a minha unha faltando aqui no polegar da mão direita. Por uma dessas coisas da vida, eu acertei a porta, eu mesmo fiz isso comigo, acertei a porta do meu carro no meu polegar. Eu nem sei exatamente como aconteceu, mas a unha não servia mais, né? Ficou muito danificada. E depois de passar o fim de semana sentindo dores, tomando medicação, eu resolvi procurar o médico hoje. E o doutor Rafael disse: olha, você pode deixar que ela caia sozinha. Ou você pode arrancar porque ela não vai servir mais, ela vai realmente cair, ela não presta mais, né? Então, essa parte do seu corpo já desencarnou, digamos assim. Vamos tirá-la daqui, né? E eu resolvi fazer isso hoje. Ele aplicou anestesia e extraiu, essa é a palavra. Doeu pra caramba, apesar da anestesia. E eu estou aqui com a unha a menos. Outra já está se formando por baixo, né? E o que a gente dizia? Estou valorizando a minha dor? Não, é só contando. Assim como ela ficou adoentada, assim como outros ficam, essa é uma condição do corpo físico, né? É uma condição do nosso planeta, é uma condição da nossa condição de encarnados, né? Ninguém vai ficar aqui para semente, ninguém vai viver para sempre. E aos poucos a gente vai desencarnando, os olhos já estão desencarnando, os dentes, uma parte já se foram, outras partes do corpo já mudaram de tonalidade, né? As juntas já não são mais as mesmas, né? O pâncreas, preciso tomar medicação para o diabetes para que compense a disfunção ou a baixa função. Então, todos nós passamos pelas transformações da vida e vamos um dia nos convidar a abandonar o corpo físico, e esse personagem fica, né? Essa é a condição da vida aqui nesse planeta. Talvez no futuro, num planeta menos denso, a gente não precise de tantas dores, né? Mas não é problema com a dor, né? É a importância que a gente dá a ela e como a gente reage. Creio que esse é o aspecto que é mais importante, né? Tem um amigo muito querido que já fez a passagem, que dizia que viver nesse planeta é fogo, né? Planeta de expiações e provas não é fácil de viver, mas se vive e se aprende muito aqui, né? E de cada oportunidade vamos tirando lições pelo engrandecimento do espírito imortal que habita temporariamente esse personagem e que um dia vai ter que deixá-lo. Muito bem, em 544, né? Amai os inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem. Hoje estamos com a mensagem
Momentos Necessitados Difíceis, publicado em Opinião Espírita da editora Boa Nova, no capítulo 36. E nos diz o benfeitor: em muitas circunstâncias na Terra, interpretamos as horas escuras como sendo unicamente aquelas em que a aflição nos atanasa a existência, em forma de tristeza, abandono, enfermidade, privação. Muitas vezes interpretamos como sendo momentos de aflição, né? As horas escuras. O espírita, porém, sabe que subsistem outras, piores talvez. Não ignora que aparecem dias mascarados de felicidade aparente, em que o sentimento anestesiado pela ilusão se rende à sombra. Tempos em que os companheiros enganados se julgam certos. Ocasiões em que os irmãos saciados de reconforto sentem fome de luz e não sabem disso. Nem sempre estarão eles na berlinda, guindados à evidência pública ou social, sob sentenças exprobatórias ou incenso louvar-ningueiro da multidão. Opa, umas palavras aqui difíceis, utilizadas pelo benfeitor. Louvar-minheiro. Nossa, né? Aquele momento que a pessoa é colocada e é louvada, né? Curioso isso. Às vezes, reteiam conosco em casa ou na vizinhança, no trabalho ou no estudo, no roteiro ou no ideal. O espírita consciente reconhece que são eles os necessitados difíceis nas horas escuras. Em muitos lances da estrada, vê-se obrigado a comungar-lhes a presença, a partilhar-lhes a atividade, a ouvi-los e a obedecê-los, até o ponto em que o dever funcional ou o compromisso doméstico lhes preceituem determinadas obrigações. Olha só. Entretanto, observa que para lhe ser útil, não será lícito efetivamente aplaudi-los, à maneira de caçador que finge ternura frente à presa, a fim de esmagá-la com mais segurança. Como, porém, exercer a solidariedade diante deles? Perguntarás, como menosprezar-lhes se carecem de apoio? Vamos entender melhor, tá? Apesar do palavreado difícil, o que o benfeitor está querendo nos trazer é, muitas vezes você está cercado de pessoas equivocadas, né? Pessoas que podem estar trabalhando ao seu lado, pessoas com problemas, pessoas com ideias conturbadas, com ideias equivocadas. Como lidar com elas, né? Nem sempre é fácil assim, né? É preciso que não finja uma atitude diante delas, como um caçador que pretende esmagar a presa com mais segurança. Como então ser solidário diante delas? Como menosprezá-las se carecem de apoio? E já elimina aqui que não deve menosprezar essas pessoas. Eu tenho lidado com um que insiste em estar me mandando mensagens de ódio todos os dias, não contra mim, né? Mas ele passa horas por dia me mandando mais de 20, 25 mensagens de um teor ácido, né? De um teor difícil. Eu as deleto sistematicamente. Você vê que tem ali muito fake, muita mentira. Aliás, é quase só mentira. E falando em assassinato, em morte, se referindo a um determinado grupo político. Eu acolho e oro por ele, eu oro incluir nas minhas orações diárias, porque eu creio que a pessoa está adoentada. E sempre respondo mandando para eles as atividades do Renovando Consciência. É para ver se ele assiste. Às vezes ele me agradece, outras vezes ele fica revoltado. Pois é, precisamos, no entanto, verificar em que muitos requisitos do concurso real socorre sem socorrer não será sorrir. Vamos repetir. Precisamos, no entanto, verificar que em muitos requisitos do concurso real
Socorrer não será sorrir. Todos conseguimos doar cooperação fraternal aos necessitados difíceis das horas escuras, é assim que ele está chamando. Necessitados difíceis das horas escuras, seja silenciando ou clareando situações, nas medidas do entendimento evangélico, sem destruir-lhes a possibilidade de aprender, crescer, melhorar e servir, aproveitando os talentos da vida no encargo que desempenham e na tarefa que o Mestre confiou. Mesmo quando se façam adversários gratuitos, podemos auxiliá-los. Jesus não nos recomendou festejar os que nos apedrejam a consciência tranquila e nem nos ensinou a arrasá-los. Olha aí. Mas, ciente de que não nos é possível concordar com eles e nem tampouco odiá-los, exortou claramente: amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem e caluniam. É assim que todos os necessitados difíceis das horas escuras, aos quais não nos é facultado estender os braços de pronto, podemos amar em espírito, amparando-lhes o caminho através da oração. Pronto.